E a gente está seguindo essa nossa jornada, aprendendo o método de cura de Jesus, nada mais do que viver esse 1 ano e 2, 3 meses que a gente está vivendo para falar sobre cura. É um ano que nós estamos passando por situações desafiadoras, muitas pessoas enfermas, quer seja por causa do Covid ou pelo resultado daquilo que a gente está vivendo, muitos problemas emocionais, muitas crises emocionais, e a gente decidiu trazer essa série de ministrações justamente para oferecer para a igreja mecanismos, ferramentas para que a gente possa receber a cura de Jesus, independente desse tempo desafiador que a gente está vivendo. A primeira ministração, nós falamos sobre o processo onde Jesus nos cura, nós falamos sobre a cura daquele paralítico, e a partir da segunda e até a nona ministração, a gente está falando sobre as escolhas de cura que nós precisamos fazer. Falamos também, na primeira ministração, de que o propósito de Deus continua sendo curar a nossa vida. Deus como um pai, Deus como um zelador das nossas vidas, ele tem ainda a intenção de curar toda e qualquer enfermidade que eventualmente a gente esteja carregando, quer seja na nossa vida física, quer seja na nossa vida espiritual, quer seja na nossa vida emocional. Então, tendo essa certeza, tendo essa convicção pela fé que nós temos de que Deus é um Deus grandioso, que zela e que cuida dos seus filhos e das suas filhas, a gente pode sim ter esperança, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo, independente daquilo que os exames estão apontando, nós podemos e devemos sempre desenvolver a esperança e a certeza de que Deus vai virar o nosso jogo e que Ele vai trazer a resposta que a gente precisa, porque Ele é um Deus que atua acima do natural. Deus é um Deus sobrenatural e nós somos chamados para viver nessa atmosfera com Deus, acima daquilo que acontece no mundo, acima daquilo que acontece normalmente nesse sistema que hoje não faz mais parte da nossa vida, ainda que a gente esteja inserido nesse sistema. Então, a gente está falando, a partir da segunda e até a nona ministração, das escolhas que a gente precisa fazer para recebermos a cura de Deus. Então, o que eu estou tentando transmitir para vocês com essa série de ministrações? Que a cura é uma escolha que nós fazemos. E para que nós possamos receber a cura de Deus, não basta a gente querer, porque todo mundo quer ser curado. Ninguém gosta de viver enfermo, nem físico, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Mas para que a gente possa receber a cura de Deus, a gente tem que dar um passo a mais. A gente tem que ativamente buscar a cura de Deus. Não basta querer. A gente tem que ter ações, atitudes, posicionamentos para que Deus possa nos curar. Foi isso que nós vimos na primeira ministração. Jesus estava disponível dentro da casa para curar qualquer pessoa que se achegasse até ele. Havia um paralítico, e esse paralítico ele estava numa maca, ele não conseguia chegar até Jesus, mas ele, através das atitudes dos amigos, ele foi por cima do telhado, chegou até Jesus e Jesus foi curado. Ora, era o desejo daquele paralítico ser curado? Claro que era. Ninguém gosta de viver numa maca. Ninguém gosta de viver marginalizado na sociedade. Ele tinha no coração dele um desejo, a vontade, e ele estava ali porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Só o que fez com que, de fato, Jesus o curasse? A ação, a atitude, a escolha que ele fez de estar na presença de Jesus. É por isso que, da segunda até a nona ministração, a gente está falando para você que a cura é uma escolha que nós fazemos. As nossas escolhas nos levam para mais perto de Jesus, tira as barreiras entre a nossa vida e Jesus, e dessa maneira nós somos curados. Deus, ele deixou a parte mais fácil para nós. A parte mais difícil ficou para Deus, queridos. A parte mais fácil ficou para nós. Qual foi a parte mais difícil que Deus precisou fazer? Entregar o filho dele para morrer no meu lugar e no teu lugar. Essa foi a parte mais difícil de Jesus. E para nós fica a parte mais fácil. E, infelizmente, muitas vezes nós nos complicamos com a parte mais fácil, que é fazer as escolhas, tomar as decisões, mudar a nossa atitude, mudar aquilo que talvez hoje tenha estagnado a nossa vida. Então, tem coisas que nós não poderíamos fazer por nós.
Nós não poderíamos, por si só, perdoar os nossos pecados e receber a cura por nós mesmos. Deus precisou fazer isso. Deus, ele precisou proporcionar a possibilidade de nós sermos curados. Então, ele já fez a parte dele. Jesus morreu, Jesus já ressuscitou, e a promessa de cura na palavra de Deus para a nossa vida, seja física, seja emocional, seja espiritual. O que nós precisamos fazer agora é escolher a cura. Nós precisamos agora escolher se nós vamos ser curados ou se nós não vamos ser curados. Se nós vamos lutar, brigar pela nossa cura, ou se a gente simplesmente vai continuar com esse desejo de ser curado. Essa série de ministrações, então, ela veio para nos desafiar, para nos tirar da zona de conforto, para nos desafiar a tomar decisões, fazer escolhas que façam, de fato, diferença nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar de mais uma escolha que eu e você, nós precisamos fazer. Hoje nós vamos falar sobre comprometimento. Quando você se compromete com Deus e quando você se compromete com a igreja de Deus, você é curado. E você vai aprender nessa ministração como é que isso acontece. Na medida em que eu me comprometo com o reino de Deus, eu recebo a cura que eu preciso de Deus para a minha vida. Então, essa é a terceira escolha que a gente precisa fazer ativamente para que nós recebamos a cura de Deus em nossa vida. A primeira escolha que nós precisamos fazer, que a gente falou, escolha a realidade. O que eu passei como mensagem para vocês na segunda ministração que nós fizemos, e a primeira escolha que a gente precisa fazer, que nós precisamos aceitar que a gente tem um problema e que a gente tem que pedir ajuda. Nós não podemos, em tempos de dificuldade, se fechar na caverna. Nós não podemos nos fechar dentro de casa. Nós precisamos pedir socorro. Essa é a primeira escolha que eu e você, nós precisamos fazer para receber a cura de Jesus. Eu aceitar que eu tenho um problema e pedir ajuda de pessoas que podem e que estão dispostas a nos ajudar. E você não vai encontrar isso no mundo, você vai encontrar isso na igreja. É a igreja que tem esse papel de te socorrer quando você passar por momentos de aflições na sua vida. O mundo, ele vai virar as costas para você, porque o mundo ele não tem essa predisposição de ajudar aqueles que choram. O mundo segue aqueles que têm sucesso, o mundo segue aqueles que estão mais fortes, e Jesus sempre segue aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão necessitados. Então, essa foi a primeira mensagem, a primeira palavra, a primeira escolha que eu e você, nós precisamos fazer, o primeiro passo para recebermos a cura de Jesus. O segundo passo e a segunda escolha que nós precisamos fazer para recebermos a cura de Jesus, nós aprendemos a semana passada, que é escolha a esperança. Queridos, a esperança, ela destrói o pessimismo. A esperança destrói o negativismo. E a esperança, ela destrói o fatalismo. A gente vive num mundo doente. A gente vive num mundo que cada vez mais vai se levantar contra as nossas vidas. Principalmente se você é um cristão, você está indo numa direção e o mundo está indo em outra direção. Então, é natural que a gente passe por dificuldades. Jesus já tinha nos alertado sobre isso, mas nós não podemos perder a esperança. E como é que eu posso e devo manter a esperança no meu coração? É olhando para Cristo, fixando os meus olhos em Cristo e não ficando distraído em função das circunstâncias, em função da situação momentânea que a gente está vivendo. E hoje, nessa terceira escolha, a gente vai falar sobre comprometimento. Então, se nós quisermos ser curados, precisamos escolher ser comprometidos. E não existe, queridos, com Deus e com a Igreja de Cristo, meio compromisso. Ou a gente está compromissado, ou a gente não está compromissado. Nós não podemos trazer Cristo para a nossa vida como mais um compromisso em nossa agenda. Nós não podemos fazer da igreja como mais um compromisso que nós temos na nossa semana. Por isso que Deus ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Às vezes, pelo nosso próprio padrão cultural de religiosidade, nós nos limitamos a Deus e à igreja nos domingos de manhã. E o que Deus quer de nós é muito mais do que isso. Deus quer o nosso coração, Deus quer ser a nossa prioridade. Quando nós colocamos Deus, a Igreja de Cristo, como a nossa prioridade, nós passamos a ser a prioridade de Deus também. Porque, queridos, Deus ele só dá um passo depois que nós dermos o nosso passo. Perceba que todos os milagres que aconteceram na Bíblia foram simplesmente resultado de uma atitude que as pessoas tiveram, de um posicionamento que elas tiveram, de buscar, através de Cristo, resposta que elas não estavam buscando. Por isso eu quero falar sobre comprometimento, para que a gente possa, de fato, fazer uma autoavaliação, queridos. Como é que nós estamos hoje? Comprometidos com Cristo, comprometidos com o reino de Deus e comprometidos com a Igreja de Cristo. E não estou falando aqui para a gente virar um religioso, porque esse é o outro extremo também. A religiosidade não nos ajuda em nada, muito pelo contrário. A religiosidade é uma outra cilada, onde a gente acha que se a gente cumprir rituais, a gente vai estar de bem com Deus. Não serve para nada isso. Jesus ele nunca pregou religião na terra, ele nunca pregou religiosidade, ele sempre pregou o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, não a religião, não o templo do renovo de Deus, não o pastor Luciano, não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a reflexão dessa série, dessa ministração de hoje, assim, qual é o espaço que o reino de Deus hoje tem na minha vida? No meu trabalho, na minha casa, no meu lazer, nos meus estudos, porque, queridos, não dá para a gente separar Deus de nada. Deus ele tem que fazer parte de tudo. Quando eu estudei teologia, me ensinaram assim, Luciano, é primeiro Deus, depois você, depois família, depois igreja. E a gente cresce tentando separar Deus de todas as demais áreas. Isso não vai funcionar. Deus ele tem que fazer parte de tudo. Da nossa vida, da nossa família, dos nossos estudos, do nosso trabalho, porque Ele é o Deus que nos fortalece para que a gente possa superar todas as nossas dificuldades em todas as áreas que a gente precisa da ação de Deus. Porque se eu ficar com esse padrão mental, eu vou colocar Deus dentro da caixinha da igreja e depois eu vou fechar essa caixinha, aí eu vou cuidar da minha família, eu vou tentar cuidar do meu trabalho, cuidar das minhas finanças, e isso não vai funcionar. Deus, ele não quer ser parte da sua vida. Deus, ele quer ser o todo da tua vida. E quando nós trazemos essa vontade de Deus para nós, nós entendemos que nós precisamos nos comprometer com Deus em tudo aquilo que Deus quer fazer, para que nós possamos mudar de fase, para que a gente possa viver uma vida que Ele prometeu que a gente pudesse viver. Então, eu vou falar muito sobre comprometimento, queridos, nessa ministração. Porque a nossa escolha de nos comprometer com Deus é a resposta de Deus se comprometer conosco. Deus é Pai, Ele tem de tudo que você mais deseja na tua vida. Só que Ele só vai dar um passo se nós primeiro der o nosso passo, se nós primeiro nos comprometermos. E tudo que o diabo não quer é que você se comprometa com Deus. É por isso que ele te distrai tanto. É por isso que ele faz com que você recorrentemente fique pensando nos seus problemas, pensando nas suas dificuldades, pensando na sua enfermidade. Porque quando nós desviamos o nosso foco de Deus e a gente coloca o nosso foco nas adversidades, a gente está se comprometendo com as nossas adversidades e não com Deus. E se eu me comprometo com as minhas adversidades, elas passam a controlar a minha vida, elas passam a controlar os meus dias, elas passam a controlar tudo que eu faço. Porque a gente acorda pensando no problema e a gente dorme pensando com o problema. A gente tem que acordar pensando em Deus e a gente tem que dormir pensando em Deus. Porque é Deus que pode fazer aquilo que você precisa que Ele faça para a sua vida. Então, a minha vida e a tua vida e aquilo que nós vivemos hoje é simplesmente
o resultado do nível de comprometimento que nós temos com Deus, com o reino de Deus e com a igreja de Cristo. Vamos ver o que diz Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5, para que a gente entenda o que eu estou dizendo para vocês. Olha o que diz Ageu 1:5, diz assim: agora, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Só para vocês terem a contextualização desse momento, o povo estava passando dificuldades muito importantes. O povo não tinha comida, o povo não tinha água. A Bíblia diz que o povo trabalhava, e o povo nunca tinha dinheiro. E o povo estava adoecendo. E o povo clamava a Deus, o povo pedia para Deus, o povo implorava para Deus uma resposta. Aí Deus chama o profeta e fala assim através do profeta: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Então, a resposta que Deus deu para o povo, falou assim, cara, presta atenção nas escolhas que vocês estão fazendo. Presta atenção nas decisões que vocês estão tomando, porque vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo não é por causa de mim. Vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo por causa das escolhas e dos caminhos que vocês decidiram trilhar. Perceba, queridos, que tudo é uma questão de escolha na nossa vida. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Não existe surpresa na nossa vida. É um processo de semeia e colheita, de semear e colher, semear e colher. Não dá para a gente colher nada diferente daquilo que a gente semeou. E quando a gente entende isso, e que a gente se permite a colocar Deus em primeiro lugar, assumir compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus, você vai ver como a tua vida começa a ser transformada e aquelas situações que até então pareciam impossíveis, Deus vai atuar e Deus vai abrir as portas que você precisa que Ele abra. E falando nisso, vocês estão vendo um monte de gente de verdinho aí, né? Eu vou pedir para a Júlia colocar algumas fotos. Falando em compromisso, vou mostrar algumas fotos de ontem para vocês. Aí está o nosso batismo de ontem. 3 pessoas passaram pelas águas, o Walker, a Dona Maria e o Gerson. Uma alegria ontem de manhã, apesar da água gelada, mas a gente fez feliz esse processo que nos encheu o coração de alegria. Depois tivemos à noite, no finalzinho da tarde, recepcionando aí os nossos novos membros. Queridos, só no mês de maio nós recebemos 14 novas pessoas na nossa família. 14 pessoas passaram a se comprometer com Deus, se comprometer com a nossa igreja. E eu fiz questão de trazer essas imagens para que vocês vejam pessoas que decidiram se comprometer com Deus e entendendo de que elas precisavam dar mais um passo, além do passo que elas estavam dando. Elas assinaram um pacto, eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja ela tem um pacto de compromisso. E não é um compromisso com a nossa igreja, é um compromisso com a igreja de Cristo. E na medida em que houve esse posicionamento, eu tenho certeza que aquilo que elas vão experimentar daqui para diante, queridos, é algo muito diferente. Porque elas decidiram se comprometer com Deus. E Deus está pronto para curar a nossa vida daqueles que se comprometem, a restaurar a nossa vida, e esse é o passo que nós precisamos dar. Eu, salvo engano, você sabe que eu não sou muito bom de número de calendário, né? Eu devo estar convertido há 12 anos, né? 12, 13 anos por aí, né? E o que mudou minha vida, queridos, foi justamente esse compromisso que eu decidi assumir com Deus. Eu não me afastei nenhuma vez da igreja. Até porque eu sei exatamente de onde eu saí.
Eu sei exatamente a dor que eu estava sofrendo quando encontrei Cristo, e eu não quero nunca mais imaginar a possibilidade de eu vir sofrer aquilo que eu sofria antes de Cristo. Então, o que mudou a minha vida foi um compromisso que eu decidi ter diante de Deus e diante da igreja. Eu reconhecer que naquele momento que eu vivia, eu não conseguia mais tocar a minha vida e que eu precisava de Deus e que eu precisava de uma família espiritual que me ajudasse a reconstruir a minha vida e reconstruir a minha história. Então perceba que quando Jesus ele encontrou Pedro na praia, Pedro estava pescando, Pedro estava lavando a sua rede. Pedro não teve só o encontro com Jesus. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, segue-me. Ou seja, para nós cristãos, queridos, não basta ter um encontro com Jesus. Não basta confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que seguir Jesus, é ter ou estar perto de Jesus, estar comprometido com os passos de Jesus. Foi isso que mudou e tem mudado a minha vida. Eu sigo Jesus aonde Jesus está. Eu estou absolutamente comprometido com as coisas de Deus e com a obra de Cristo na terra. E na medida em que eu acompanho Jesus, eu não me distraio com aquilo que está do meu lado. Os meus olhos estão fixos em Jesus. E essa foi a primeira decisão que eu decidi tomar para mudar a minha vida. Me comprometer com Deus, me comprometer com o reino de Deus, me comprometer com a igreja de Cristo nessa terra. Porque Deus é um Deus de compromisso, querido. Deus é o teu Pai, Ele tem tudo que você precisa, Ele tem as chaves das portas que você precisa que sejam abertas, mas a escolha de viver com Deus é nossa. Deus ele nunca vai tocar no nosso livre-arbítrio. Sempre vai ser uma decisão, uma escolha que nós vamos precisar fazer. Qual é a distância que a gente vai querer estar de Jesus? Pedro colou com Jesus, por isso que Pedro foi transformado. Pedro era um cara insignificante. Pedro era um pescador, uma pessoa comum. Pedro não tinha estudo, Pedro não sabia falar, Pedro era um brucutu. Quem é Pedro hoje, querido? Pedro é a nossa referência de fé. Pedro é a nossa referência de vida. Por quê? Porque ele andava colado com Jesus. Quando nós andamos colado com Jesus, nós somos transformados. E é por isso que Deus ele instituiu a igreja nessa terra. Não para que nós nos tornemos um religioso, mas para que nós consigamos, através de uma família que nos ama, encontrar a cura que nós precisamos para qualquer área da nossa vida. Então, Deus é sempre um Deus de compromisso. Lembra o filho pródigo? Enquanto o filho estava na casa do pai, o filho tinha de tudo. E o pai estava lá sempre oferecendo o melhor para o seu filho. Aí o filho, de repente, achou que não estava bom na casa do pai. É muito que acontece na igreja aqui. Às vezes as pessoas estão insatisfeitas na igreja, sai da igreja, vai para outro lugar e fala, nossa, deixa eu voltar para a casa do pai. Não tem problema, pode voltar. Que nem o filho pródigo, está sempre de braços abertos. Mas aquele rapaz decidiu sair e ir embora. Quando ele foi para o mundo, ele percebeu que o mundo não oferecia para ele aquilo que ele imaginava. Ele voltou para a casa do pai, o pai estava de braços abertos para acolher e para voltar a oferecer tudo aquilo que o filho tinha quando estava na presença e na casa do pai. Por isso que você hoje, se você está tendo alguma necessidade, você precisa de alguma resposta, você precisa de alguma cura, você vai encontrar isso na casa de Deus, você vai encontrar isso na igreja de Cristo. Não importa se você se perdeu no meio do caminho, não importa se você se distanciou de Deus, Deus ele está sempre pronto, preparado e ansioso para que a gente volte a viver perto dele. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de um local onde vai nos ajustar a viver com a visão do reino de Deus. O problema é que a gente está tão distraído com as coisas do mundo que a gente não tem a visão do reino de Deus nos nossos olhos.
A gente está sempre correndo atrás das coisas do mundo, a gente tem que correr atrás das coisas de Deus. Porque a gente anda e corre atrás das coisas do mundo e o resultado está esse cansaço que a gente está vivendo, esse desânimo que nos paralisa, essa ansiedade que está nos trazendo enfermidade para nós. Nós precisamos correr e seguir o caminho certo, correr atrás das coisas de Deus, para que Deus possa ajustar a nossa visão, ajustar os nossos valores, ajustar o nosso caráter, para que a gente não se contamine com essa correria que hoje conduz as pessoas no mundo. A maior doença que hoje existe não é o Covid, queridos, é as doenças psicossomáticas, é as doenças que da emoção vêm para o corpo. Às vezes você está com uma dor de estômago, às vezes você está com uma dor de cabeça, e você não sabe a origem disso. Isso são as suas emoções, que estão desajustadas e teu corpo já está sentindo. E por que que isso acontece? Porque a gente está correndo atrás das coisas do mundo, ao invés de a gente correr atrás das coisas de Deus, porque Deus é que pode nos dar a resposta que a gente está buscando no mundo. E quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na família de Deus, que nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, eu busco em Deus a solução do que eu quero e não no mundo, na situação que eu preciso. A igreja, ela nos ajuda a ter um equilíbrio emocional. A igreja nos ajuda a ter lucidez nos nossos dias, para que a gente não adoeça emocionalmente e logo a gente não se adoeça fisicamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a tua vida, querido. Coisas que talvez você não saiba. Se você hoje tem comida na sua geladeira, se você tem hoje roupa no teu armário, se você tem hoje um telhado sobre a sua cabeça, e se você tem hoje um lugar para dormir, presta atenção nesse número. Você é mais rico do que 75% da população mundial. 75% da população no mundo não tem o que nós temos. Se você hoje, até então, nunca experimentou o perigo de uma batalha na sua vida, se você nunca viveu numa prisão, se você nunca agoniou numa tortura, ou nunca teve a dor da fome, você está à frente de 500 milhões de outras pessoas no mundo. Se você tem a possibilidade hoje de frequentar uma igreja, sem ter medo de ser importunado, preso, torturado ou morto, você é mais abençoado do que 3 bilhões de pessoas no mundo que hoje não tem e não vive aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vive. Olha, querido, quão abençoado a gente é. A questão é, para onde que a gente está olhando? Quando a gente está na família de Deus, e quando a família de Deus nos ajuda a entender quem nós somos, o que nós temos e quem é Deus, desenvolver esse coração que reconhece e que agradece, isso por si só traz cura para a nossa alma. Isso ajusta as nossas emoções, isso calibra a nossa visão e a gente acaba tendo as nossas emoções ajustadas, porque eu paro de olhar para aquilo que eu não tenho e eu passo a valorizar aquilo que eu tenho, e o que eu não tenho, com a ajuda da igreja, com a direção de Deus, sem ter que ser uma força e um esforço humano, começa naturalmente a acontecer na nossa vida. Quando nós desenvolvemos um coração que faz a gente viver mais satisfeito, isso provoca a cura em nós, principalmente quando a gente fala de doenças psicossomáticas. Agora, essas estatísticas não é para trazer peso para nós. Aliás, nada que vem de Deus pode trazer peso e deve trazer peso para a tua vida. Essas estatísticas, elas precisam simplesmente gerar um sentimento de gratidão em nós. E se nós não estamos perto do corpo de Cristo, nós estamos distante do corpo de Cristo. E se nós estamos no corpo de Cristo, a gente está no mundo, querido. E o mundo não tem nada a ver com Deus. E o mundo não vai trazer a resposta que você precisa para mudar aquilo que você está vivendo. O mundo, ele está morrendo.
desesperado, tentando sobreviver nesse deserto chamado terra. E nós temos um oásis chamado Igreja de Cristo nessa terra, justamente para que a gente não precise seguir os passos do mundo, que nós possamos e consigamos estar dentro da família de Deus, onde tudo deve ser provido. Todas as nossas necessidades, elas precisam ser providas na Igreja de Cristo, quer seja física, emocional, espiritual. Em todas as áreas, a Igreja de Cristo precisa socorrer filhos e filhas de Deus. Não é no mundo, querido. Não é no banco, não é no cliente, não é no trabalho. Isso são os meios. E nós não podemos fazer isso dos fins. E quando nós estamos inseridos na Igreja de Cristo, e quando nós estamos comprometidos com o reino de Deus, você vai ver como aquilo que até então era peso para você, Deus abre portas e te mostra caminhos menos onerosos para que você possa alcançar aquilo que você precisa alcançar. Então, essas estatísticas, elas servem simplesmente para... Nossa, é verdade. Eu tenho coisas que 75% da população no mundo não tem. E veja, queridos, se é só comigo que acontece isso, o que nos rouba a paz? O que nos deixa ansiosos, preocupados, inseguros? O que rouba a nossa fome? O que rouba o nosso sono? É o que a gente tem? Não. É justamente aquilo que nos falta. E é por isso que a igreja traz essa lucidez para nós, traz essa visão de Deus para nós. Cara, eu tenho muita coisa. Todos os dias, queridos, eu dobro meu joelho e agradeço a Deus por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu não tenho. Por aquilo que eu tenho, eu sei que é em função do cuidado dele, e aquilo que eu não tenho, eu descanso porque eu sei que ele vai prover. E quando vem pensamentos de preocupação, de ansiedade, eu falo, não, esses pensamentos não vêm de Deus. Os pensamentos que vêm de Deus são esses. Deus vai prover. Deus vai abrir porta. E enquanto isso não acontecer, eu vou manter os meus olhos fixos naquilo que eu tenho, vou desenvolver um coração agradecido por aquilo que Deus já fez, e no tempo certo Deus vai me socorrer. E aí a gente aprende a viver um dia de cada vez. A gente aprende a viver o domingo apenas, não se preocupar com a segunda-feira, com a terça-feira, com a quarta-feira e assim por diante. Quando a gente consegue entender o quão abençoado a gente é e que a gente desenvolve um coração agradecido, a gente aprende a viver um dia de cada vez. E onde a gente consegue fazer isso, queridos? Na igreja. Ao lado de pessoas que compartilham a mesma fé. Pessoas que já podem dizer para vocês, olha, gente, eu vivi assim, eu tinha essas necessidades na minha vida, e a igreja e Cristo ajudou eu suprir todas as dificuldades que eu tinha. Paulo, ele nos ensina que ele aprendeu a viver tendo fartura ou passando necessidade. Paulo, ele nos ensina que nós precisamos a viver quando as coisas, viver em paz, quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão bem. E onde a gente consegue viver isso aqui no mundo? Não. É na igreja de Cristo, comprometido com a igreja de Cristo e comprometido com o reino de Deus. O segredo da felicidade do cristão é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa precisa ser a nossa verdadeira fonte da felicidade. Estar em comunhão e comprometido com Ele e com a sua igreja. E vou dizer para você, Tiago nos ensina, queridos, que a comunhão entre os irmãos gera cura. É a comunhão da igreja que cura a nossa vida. É a comunhão da igreja que sustenta, que suporta a nossa vida. E é por isso que é importante nós entendermos que a fonte de felicidade para o cristão é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e estar comprometidos com a igreja de Cristo. Tenho certeza que vocês conhecem quantas pessoas que chegaram na nossa igreja destruídas, queridos, com problemas emocionais, com problemas relacionais, com problemas físicos, problemas espirituais profundos. E nós investimos as nossas vidas
para ajudar essas pessoas. Essas pessoas foram transformadas, foram libertas, foram curadas. O que aconteceu, querido? As pessoas foram embora. E você olha para a vida dessas pessoas agora, infelizmente, elas estão sofrendo tudo aquilo que elas sofriam antes de fazer parte da nossa família. E, infelizmente, elas estão passando as mesmas aflições, as mesmas dificuldades, as mesmas crises que elas estavam passando antes de chegar na igreja. Aí fizeram uma escolha de voltar para o mundo, logo estão passando, infelizmente, pelo mesmo sofrimento. Por quê, querido? Faltou o quê? Comprometimento. Elas não decidiram se comprometer com o reino de Deus e com a igreja. Elas fizeram outra escolha. Por isso que o profeta Ageu disse assim: olha para onde os teus caminhos têm levado vocês. E nós, como igreja, a gente sempre vai estar de braços abertos e sempre estaremos com as portas abertas. Nós sempre seremos o pai lá do filho pródigo, orando pela vida de vocês, intercedendo pela vida de vocês, para que haja um aquebrantamento, para que vocês possam, eventualmente, você que conhece alguém que está fora da igreja, voltar para a casa de Deus, onde a gente tem tudo que nós precisamos, principalmente a cura para a nossa vida. Se comprometer com Deus resolve duas questões importantes para a nossa fé. A Júlia vai projetar para nós aí. Decidir se comprometer com Deus resolve duas questões importantes da nossa fé. A primeira questão importante que resolve é: eu deixo claro em quem eu creio. Quando eu estou comprometido com Deus e quando eu estou comprometido com a igreja de Cristo, eu tenho clareza em quem eu creio, no que e em quem eu acredito. E fica a reflexão sempre para nós, né? Em quem nós acreditamos, em quem nós cremos. Olha o que diz Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Olha quem é o teu pai. O teu pai, ele é o Deus, letra maiúscula, de deuses, letra minúscula. Ele é o Senhor, letra maiúscula, dos senhores, letra minúscula. Ele é o Deus grande, poderoso e temível. Quando você se compromete com o teu pai, com esse Deus, não há impossível na sua vida, porque olha a grandeza de Deus, grande, poderoso e temível. Essa decisão de se comprometer com Deus, ele alinha o teu sistema de fé com a pessoa que te sustenta, que é Deus. E a segunda questão importante de fé que você resolve quando você decide se comprometer com Deus e com a sua igreja, a quem eu pertenço. Então, a primeira questão que você resolve em relação ao seu posicionamento de fé é em quem você crê. Na medida em que você se compromete com Deus, com o reino de Deus, você fica absolutamente lúcido em relação a quem você crê. E a segunda resposta, a quem eu pertenço. Efésios 2:19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha, queridos, duas questões importantes que você resolve no seu sistema de fé quando você decide se comprometer com Deus e com o reino de Deus. Primeiro, você tem clareza de que é Deus que te sustenta. E quem é esse Deus? É esse Deus grandioso, que criou os céus e a terra, que tem tudo, absolutamente tudo sob seu controle. A Bíblia diz que o seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Deus conhece o seu acordar, o seu dormir. A Bíblia diz que todos os fios do seu cabelo estão contados por Deus. Então, quando você se compromete com esse Deus, você se volta para esse Deus
Você tem absolutamente as suas emoções ajustadas, você não é distraído pelas circunstâncias, mas você está focado nesse Deus provedor, nesse Deus todo-poderoso que sustenta e que cuida da tua vida. E outra questão resolvida é que você entende que você é pertencente da família de Deus, que você precisa estar no centro da família de Deus, que é a igreja. Deus criou apenas duas instituições na Terra, queridos: a família biológica e a família espiritual. E as duas famílias, ela cumpre o mesmo papel. Quando você nasceu, papai e a mamãe cuidou de você, trocou fralda, deu papá, deu remédio. A igreja espiritual, ela funciona da mesma maneira. A igreja espiritual, ela foi criada para acolher os novos convertidos e ajudar os novos convertidos nos primeiros passos. Vai ter dor de estômago, vai ter febre, vai ter medo. Quem que vai cuidar de você, queridos? O mundo? Não. Quem vai cuidar é a igreja, a instituição espiritual que Deus desenvolveu na terra para que você seja cuidado, para que você seja suportado, para que você tenha suas feridas curadas e para que você ajuste a tua visão de Deus e das coisas de Deus. Agora, por que é tão difícil, queridos, a gente se posicionar quando a gente fala das coisas de Deus? Primeiro, a cultura que a gente desenvolveu até hoje, que é a cultura de que igreja é um lugar para frequentar e não um lugar para pertencer. E a gente tem dito recorrentemente que igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Quando a gente entende de que a igreja é uma família espiritual de Deus, a gente se posiciona e a gente recebe a cura que a gente precisa receber na família. Agora, tem 5 barreiras, 5 obstáculos que a minha história, a minha jornada como pastor tem me ensinado sobre o problema das pessoas de fato se posicionarem e assumirem compromisso com a igreja. O primeiro, talvez o mais grave, é abrir mão do nosso orgulho pessoal. A Júlia vai mostrar para nós aí. Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem. Sexta-feira eu fui conversar com uma pessoa. Essa pessoa ela está 1 ano e 3 meses sem trabalho. E essa pessoa ela sempre foi um executivo muito respeitado no mercado. E essa pessoa sempre usou o status dela para representar. E pela primeira vez na sexta-feira, ela falou que ela sempre fazia isso para encobrir os seus medos, as suas inseguranças e seus traumas. E ela disse para mim: Luciano, faz 1 ano e 3 meses que eu estou tentando lidar com essa situação no meu interior e eu não consigo. Porque eu continuo tentando me manter forte. A tal ponto que eu não estou indo mais na casa do meu pai, da minha mãe, para que eles não olhem a olheira nos meus olhos, porque eu não consigo mais dormir. O que é isso, querido? Isso é orgulho. Eu disse para ele assim: que bom que você está 1 ano e 3 meses sem emprego e que você decidiu abrir o seu coração para mim nesse dia, porque isso já demonstra um primeiro passo de uma mudança que você já entende que você tem que trazer para a tua vida. Porque você hoje representar para mostrar para as pessoas que você é alguém que você não é, isso é um preço alto demais. E quando a gente chega na igreja, querido, a primeira coisa que a gente tem que entender é de que nós não somos super-heróis. Só que aí choca, muitas vezes, com as nossas crenças. Porque quando as pessoas nos veem distante, elas têm uma imagem de nós. Mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente baixa a nossa guarda, a gente vai estar, de fato, abrindo quem nós somos. As nossas limitações, as nossas mazelas, as nossas inseguranças. Queridos, e você não precisa esconder disso de ninguém, queridos. Deus sabe de todas as coisas. Deus ele não está preocupado com o seu exterior, ele está preocupado com o seu interior.
E se nós não dermos espaço para Deus mudar o nosso interior, nós não conseguiremos mudar o nosso exterior. E eu vejo que muito da barreira que hoje as pessoas colocam entre as suas vidas e a igreja é porque elas não querem se mostrar como de fato elas são. Queridos, eu fui para a igreja destruído. Eu nem precisava falar. É só as pessoas olharem para a minha fisionomia que elas iam ver um cara que tinha chego no fundo do poço. Um cara que sempre teve dinheiro, um cara que tinha programa de televisão, o cara que transitava em Brasília com o presidente da República, com o ministro do Estado, um cara que tirava foto com o ministro, chegou no fundo do poço. E essas patentes, queridos, quando você chega no fundo do poço, não serve para nada, a não ser para continuar fazendo com que a gente viva uma vida de ilusão. E eu cheguei numa época na minha vida com 38 anos que eu decidi abrir mão disso tudo. Que eu decidi me comprometer com Deus e me comprometer com a Igreja de Cristo. Foi a partir desse passo onde eu derrubei todo e qualquer orgulho, que naquela época eu imaginei que eu tinha derrotado todo o orgulho no meu coração, e vou dizer para você que nessa jornada eu continuo destruindo o orgulho dentro de mim ainda, mas naquela época, quando eu decidi baixar a guarda, eu comecei a ter a transformação na minha vida. Então, esse é o primeiro obstáculo que a gente precisa derrubar para poder aceitar que nós precisamos de ajuda e dar um passo na direção da Igreja de Cristo, abrir mão do nosso orgulho pessoal. A segunda coisa é aceitar a perspectiva do agir de Deus. Queridos, a gente vai para a igreja quando a gente está empipinado, certo? Ninguém vai para a igreja assim, eu quero ter Cristo, eu decidi. Ninguém acorda de manhã, quando as coisas estão bem, e fala assim, cara, sonhei com Cristo nessa noite e o sonho que eu tive é que eu me apaixonei por Cristo. Ninguém vai para a igreja com esse sonho, né, querido? Vamos entre nós aqui, ninguém está ouvindo a gente, né? A gente vai para Cristo quando a porca torce o rabo, quando as coisas estão já perdidas, quando a gente está enfermo, quando a gente está quebrado, quando a gente está caído no vício, quando a nossa família está destruída, é aí que a gente vai para a igreja. Só que a gente vai para a igreja com essa expectativa. E aí a expectativa que a gente coloca é que Deus vai fazer o que a gente quer no tempo que a gente quer. E isso não acontece. E é por isso que a gente para no meio do caminho. Porque nós não aceitamos a perspectiva do agir de Deus. E quando nós decidimos, por fé, como um ato de coragem, reconhecer que a gente não pode mais continuar vivendo o que a gente está vivendo, e quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando o governo da minha vida para Deus. Ou seja, eu vou andar nos passos de Deus e no tempo de Deus. E quando eu não entendo isso, e quando eu quero trazer um Deus só para resolver os meus problemas, eu vou dar duas coisas para Deus. Eu vou dar a solução e o tempo que ele precisa resolver. E Deus, ele não trabalha de acordo com as nossas soluções e nem com o nosso tempo. Deus trabalha através da maneira dele e no tempo dele. E se nós não entendermos isso, a gente não fica na igreja. A gente vai na igreja buscar bênção, buscar resposta, a coisa não acontece como a gente quer, no tempo que a gente quer, e a gente começa a questionar Deus, a gente começa a questionar a igreja, a gente começa a questionar a palavra e a gente acaba se distanciando e parando no meio do caminho. Então, essa é a segunda barreira que talvez nós precisamos quebrar para que a gente possa, de fato, estar debaixo da Igreja de Cristo. Aceitar que Deus é um Deus todo-poderoso, de que para Deus nada está perdido, de que a tua vida, mais do que os teus desejos, é um plano perfeito e completo, idealizado por Deus na eternidade. Que ainda que teu momento não esteja certo, não esteja de acordo com aquilo que você esperava, é apenas um momento. Enquanto as coisas não estão indo bem, Deus está trabalhando no teu coração, Deus está mudando a tua visão, Deus está trabalhando no teu interior para te fazer uma pessoa melhor. Pensa num tempo onde Deus trabalha ao nosso favor. Nos ventos contrários, é quando as coisas estão dando errado, é quando tudo
saiu do nosso controle. E é justamente nesse momento onde Deus quer trabalhar que a gente se levanta atrapalhando a maneira com que Deus quer trabalhar. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente fica ansioso, preocupado, com medo, tentando resolver do nosso jeito, da nossa maneira, ou seja, nós não aceitamos a perspectiva do agir de Deus. O terceiro ponto, a terceira barreira, é reconhecer e encarar o mal da nossa própria carne. Lembra que a carne, padrão de pensamento e comportamento que nós desenvolvemos antes de Cristo. E na nossa carne não tem nada de bom, nada. Não tem nada que você fala, isso aqui é bom da minha carne. Porque a Bíblia nos ensina que a carne milita contra o espírito. A carne, ela não tem e não quer ter envolvimento com as coisas de Deus. E quando nós chegamos na igreja, a gente acaba tentando, de alguma maneira, esconder os nossos vícios, os nossos erros, o nosso passado, as escolhas que a gente faz, que a gente continua a fazer. A gente não se abre de uma maneira genuína, com coragem, para que a igreja possa nos ajudar a crucificar a nossa carne todos os dias, a entender que tem coisas que eu faço, ainda que eu estou dentro de uma igreja, que eu não deveria mais fazer, mas por eu não pedir ajuda e por não aceitar ajuda, essas coisas continuam fazendo parte da minha vida, ainda que eu não seja mais a pessoa que eu sou, que eu era antes, em função da minha morte, da minha ressurreição com Cristo. Então, quando eu não reconheço e eu não decido encarar os efeitos que ainda a carne tem sobre a minha vida, isso faz com que a gente pare no meio do caminho. E por um fator principal, que é isso, o diabo ele vai te acusar. Que você continua fazendo as mesmas coisas, que você continua tomando as mesmas decisões, que você continua se envolvendo com as mesmas coisas, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai tentar te convencer de que você não é merecedor do amor de Deus. E você é sim, e sempre será merecedor do amor de Deus, porque você é um projeto que nasceu no coração de Deus. Você não é um caso perdido, você não é um acidente de percurso, você não é obra do acaso, você é uma pessoa, um filho e uma filha de Deus que nasceu no coração de Deus na eternidade. E Deus tem um plano extraordinário para você viver. Deus tem um plano que vai fazer você viver coisas que você nunca imaginou antes você viver. Mas para isso, nós precisamos estar comprometidos com Deus, com a Igreja de Cristo, para que ela nos ajude a resolver os nossos conflitos da carne, os nossos conflitos interiores. O quarto ponto, nós precisamos depender de Deus acima de tudo e acima de todos. Queridos, quantas pessoas... Você sabe que a nossa igreja tem a honra, a responsabilidade de ser usado para cura física e emocional. E é impressionante como as pessoas me procuram depois que tomou remédio. Depois que elas tentaram de tudo, tomou remédio, foi no médico, aí procura o pastor para orar. E aí eu fico preocupado em orar, e claro que a gente ora, porque a pessoa vai ser curada e vai falar que foi o remédio, não foi Deus. Acontece com muita frequência de pessoas, depois que ela tentou de tudo, ou mesmo que não tenta de tudo. Primeiro, tem pessoas que não procuram oração. Tem uma igreja que tem o dom de cura, não procura ajuda. Isso é um fato. O outro fato é que depois que procura o médico, depois que toma remédio, vê que não está resolvendo, aí procura ajuda de Deus. E com o risco da igreja curar através do Espírito Santo e ainda ela achar que ela foi curada por causa do médico, por causa do remédio. E eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar remédio, e eu não estou dizendo que a gente tem que procurar médico, mas a gente tem que primeiro buscar a Deus. Deus, ele precisa ser a nossa primeira alternativa. Se Deus não resolver, aí sim eu dou os próximos passos, ou paralelamente eu tomo as ações no campo natural. Mas é impressionante como a gente tem dificuldade de depender de Deus. É impressionante como uma informação diferente desestabiliza a nossa vida emocionalmente, tendo um Deus que sustenta a nossa vida,
declarando, e a gente fala como Deus é grande, a gente canta como Deus é grande, e quando vem uma informação, a gente parece que a gente sofre de amnésia e a gente esquece do Deus que até então a gente tem professado. Então, quando a gente tem essa dificuldade de depender de Deus acima de tudo, acima de todos, eu fico correndo atrás do rabo, eu fico correndo atrás de respostas para o mundo, logo o mundo não tem resposta e logo eu não consigo firmar minha fé nos caminhos do Senhor. O quinto e último, que é o principal, parar de falar e agir. Quando eu me comprometo com Deus, queridos, eu paro de falar e eu tenho ação. Eu tenho atitude. Eu tenho um posicionamento. Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com o ponto 5, que é parar de falar e agir. Se a gente não quebrar essa barreira, queridos, só do discurso, e a gente não tiver uma atitude de um comprometimento, a gente não consegue nem ser curado e nem ser instrumento de cura na vida das pessoas. Vamos assistir um vídeo do pastor Stratton, que é o pastor lá de Ruanda. Você vai ver o que é parar de falar e o que é, de fato, agir. A Júlia vai colocar para nós. Às vezes, ao caminhar pelo mercado, eu reflito sobre as pessoas. Quantas dessas pessoas têm esperança? Quantas estão perdidas? Quantas estão sofrendo? Quantas têm AIDS? Eu leio as estatísticas e muitas pessoas que caminham agora nesta multidão têm AIDS. Mas o que são as estatísticas? Todos nós sabemos o que é perder um irmão, um pai, um primo ou um amigo. Todos nós somos afetados. Meu nome é Stratton Gata. Isto significa eu trago presentes, mas às vezes eu sinto que não tenho muito para oferecer. Quando Jesus encontrou um homem cego na estrada, ele não se preocupou em saber como o homem ficou cego. Jesus amou pessoas doentes, mesmo quando todos as rejeitavam. AIDS. Ele tem AIDS. Eu não sei porquê. Algum médico lhe ministrou sangue contaminado? Terá ele se corrompido com o pecado? Será que isso importa? Talvez isso não tenha importância. Ele está doente. Eu olharia para ele de forma diferente se ele tivesse câncer? E sua filha? Logo ela será uma órfã e terá uma vida de penúria. Ela não tem escolha nesse caso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu sou o pastor. Eu sou o pastor deles. Eles vão à minha igreja. Eles vivem na minha comunidade. Eu não posso fazer muito. Eu não sou médico. Eu não tenho a cura. Mas eu estou aqui. Eu falava para a minha congregação ajudar as pessoas doentes. E eu achava que meu trabalho era apenas esse.
pregar sobre compaixão. Mas o que é compaixão, senão colocar-se no lugar do outro? Andar onde as pessoas andam. Eu nunca tive esse tipo de compaixão antes. Então comecei a falar sobre AIDS na igreja. E eu comecei a visitar as pessoas em suas casas. Eu simplesmente ia, mas eu não conseguia fazer isso sozinho. Esta é Débora. Débora é uma voluntária de nossa igreja. Deus tocou em seu coração. Existem muitas pessoas como Débora em nossa igreja. O corpo de Cristo, as mãos e os pés de Jesus. Este homem perdeu a sua esposa há muitos anos atrás. Ela morreu de AIDS e então ele também ficou doente. Agora ele está em casa e não pode trabalhar mais. Ele está morrendo, mas os seus filhos não sabem disso. O que vai acontecer com essas crianças? Essas crianças são HIV positivo. Elas não sabem disso ainda. O que eu vou dizer para elas? Mas eu posso estar aqui, tocar nelas, orar por elas. E acontece isso. Seus rostos mudam. Você vê alguma alegria em seus olhos. E isso é bom. As suas esperanças renascem. E eu não fiz nada impossível. Eu apenas estive lá. A igreja começou a mostrar esse tipo de compaixão. Aqueles que estão infectados têm medo. Então nós seguramos as suas mãos. Aqueles que estão infectados se sentem sozinhos. Então nós os visitamos. Aqueles que estão infectados ficam confusos. Então nós os aconselhamos. Aqueles que estão infectados se sentem rejeitados. Então nós os aceitamos. Nós amamos as pessoas que estão sofrendo. Há poucos anos atrás, eu não fazia nada. As pessoas da minha própria comunidade estão morrendo. E elas morrem todos os dias. E elas morrem sozinhas. Elas morrem com medo. E elas morrem rejeitadas pela igreja. Há poucos anos atrás, eu achava que falar era o suficiente. Aquela era a minha compaixão. Mas se nós não fizermos alguma coisa, quem fará? Mas se nós não demonstrarmos o amor de Deus, quem demonstrará? Se não atendermos ao ID, quem irá? Compromisso, queridos, né? Fica essa mensagem forte para nós, para a gente pensar o quanto a gente está comprometido com o reino de Deus, o quanto a gente está comprometido com a igreja de Cristo. A igreja é esperança para o mundo, querido. A igreja é esperança para a minha vida, a igreja é esperança para a sua vida, a igreja é esperança para a tua família, queridos. A convocação de Deus nessa manhã é que, se você ainda não tomou uma decisão, que você tome nessa manhã, de vir fazer parte de uma família cristã. E eu não estou nem dizendo que você tem que vir para a nossa igreja, mas para uma igreja onde você se identifique, uma igreja onde você possa conseguir se comprometer com Deus, se comprometer com o reino de Deus. Viver na família de Deus é escolher não viver sozinho. Não faça essa escolha, queridos. Não continue vivendo fora de uma igreja. Não continue vivendo fora da família de Deus. É na família de Deus que você vai ser curado. Quando você decide fazer parte de uma igreja, você está dizendo sim para a sua cura. Você está dizendo sim para que Deus e pessoas que te amam possam te ajudar, possam sofrer com as suas dores, possam chorar as suas lágrimas. Por isso que a gente sempre fala que igreja não é um lugar para frequentar, mas é um lugar para pertencer. E a palavra de Deus, para a gente ir para o nosso final,
comprometa-se com Deus, comprometa-se com a Igreja de Cristo. Essa decisão é o primeiro passo para curar a sua vida, te libertar de toda a dor, de todo sofrimento. Cristo, ele não veio à Terra para instituir uma religião, queridos. Cristo veio à Terra para instituir a igreja dele, para que a gente possa ser ajudado, para que as nossas feridas possam ser curadas. Enquanto o mundo provoca ferida, a igreja de Cristo, ela está para curar as suas feridas. Se você ainda não tomou uma decisão, quem sabe Deus está mais uma vez chamando a tua atenção e pedindo um compromisso seu em relação à igreja. Eu não sei o quanto você está decepcionado com a igreja, eu não sei o quanto você está decepcionado com líderes religiosos, ou mesmo com pessoas que te decepcionaram dentro de igrejas. Mas aprenda a separar a igreja de Cristo de pessoas, porque não existe igreja perfeita, queridos. Você vai se decepcionar em qualquer igreja que você decidir caminhar juntos, porque são pessoas, queridos. Pessoas que estão em determinados momentos, que trazem determinadas dores, determinadas crenças, determinadas histórias, que decidem entender de que elas precisam se ajudar, que elas precisam se apoiar. Então, eu quero orar nesse momento pela tua vida. Se você hoje não tem uma igreja, eu vou orar pela tua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu vou orar pela tua vida. E se você já é membro de uma igreja, se você é membro da nossa igreja, eu vou orar também para que Deus continue te dando força, ânimo, para que você persevere e que você continue sempre fazendo parte da nossa família, para que a nossa família consiga te curar, consiga te restaurar e continue abençoando os seus passos e trazendo uma esperança de um novo amanhã para a tua vida. Então, se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar nesse momento pela tua vida, querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu não sei, meu Pai, quais são as pessoas ou qual é a pessoa que o Senhor tem buscado, meu Pai, há tempo, para um compromisso, Senhor, mais sério, Senhor. Que a tua palavra nessa manhã possa alcançar, meu Pai. Quer seja essas pessoas que eventualmente estão nessa sala, ou as pessoas que ainda vão assistir essa mensagem, meu Pai. Tu és um Deus que tem propósito, e eu creio, Senhor, que essa mensagem de cura, através de comprometimento, tem um propósito do Senhor, meu Pai. Que o Senhor toque, papai, em nossos corações nessa manhã. Que o Senhor nos dê coragem para nos posicionarmos, Senhor. E para que nós possamos assumir um compromisso, que nós tenhamos comprometimento, meu Pai, a partir dessa mensagem, com o teu reino e com a igreja de Cristo instituída nessa terra, meu Pai. Que o Senhor tire toda a barreira, papai. Que o Senhor anule, Senhor, toda a resistência de falar de igreja, Senhor, por toda e qualquer eventual decepção que nós tivemos no passado. Que teu Santo Espírito nos dê lucidez para separar aquilo que nos fizeram daquilo que Deus quer nos fazer dentro da igreja, meu Pai. E que a tua lucidez nos conduza por uma decisão de nos posicionarmos e buscar a nossa cura através da comunhão, através da oração da igreja, através da ministração da igreja, Senhor. Eu consagro, meu Pai, essas vidas que estão me ouvindo e aquelas que vão ainda me ouvir, Senhor, diante do Senhor. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, meu Pai. O convencimento vem através do teu Santo Espírito. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor visite o coração ou os corações que Deus quer alcançar nesta manhã. O coração e os corações que Deus quer alcançar no tempo em que essas pessoas irão assistir essa mensagem. E que haja um aquebrantamento, meu Pai. Que haja uma decisão para uma conversão genuína, para que essas pessoas sejam curadas, para que essas pessoas sejam libertas, para que essas pessoas sejam restauradas, meu Pai. E que essas pessoas possam dar um grande testemunho de uma decisão que elas tomaram e que fruto dessa decisão foi a transformação de vida e foi a cura que o Senhor
levou para a vida delas, meu Pai. É assim que eu oro e te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Querido, se Deus falou o teu coração nessa manhã, não perca mais tempo, querido. Diz um sim para Deus. Diz um sim, Senhor, eu quero me comprometer com o teu reino, eu quero me comprometer com uma igreja. E faça isso, querido. Não deixe mais uma semana passar, não. Você talvez tenha deixado já muitos meses ou talvez anos se passarem. E se é algo que a gente não recupera mais é o tempo. E lá na frente, talvez, a gente vai ter que lidar com as nossas culpas por não ter tomado uma decisão, não ter feito uma escolha diferente. Por isso, coloque Deus, a partir de hoje, no topo da tua vida, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões. E nós, como igreja, estamos aqui de braços abertos para te acolher, para te ajudar em qualquer necessidade que você venha a ter e para qualquer cura que hoje você tem buscado e não tem encontrado resposta no mundo. Vamos agradecer a Deus por esse encontro, por mais uma mensagem que Ele trouxe para nós, para a gente se despedir e selar em nosso coração essa pregação de hoje, queridos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua mensagem, meu Pai. Obrigado por mais uma vez o Senhor ter trazido aquilo que cada um de nós, Senhor, com maior ou menor profundidade, temos precisado para a nossa vida, Senhor. A tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor cele no coração de cada um, através do teu Santo Espírito, cada palavra, Senhor, e cada ponto da ministração que falou diretamente conosco, Pai. Para que essa percepção de que o Senhor falou individualmente com a nossa vida possa ser o nosso ponto de decisão, Senhor, naquilo que nós precisamos, nesta manhã, escolher e alinhar a nossa vida com a tua vontade e com a tua direção, meu Pai. Nos dê, Senhor, um domingo de paz, um domingo de descanso, que o Senhor continue falando através da palavra e do teu Santo Espírito ao nosso coração, e que nós possamos tomar uma decisão, Senhor, que vai trazer cura para a nossa vida, que vai, Senhor, restaurar relacionamentos em nossa casa, papai, e que vai fazer com que a gente viva a vida que o Senhor tem especialmente preparada para que cada um possa viver, Pai. Despedimos agora, te agradecemos pela nossa igreja, pela nossa família. Te agradeço, meu Pai, por essas 14 pessoas que disseram sim para o Senhor e que disseram sim para o nosso convite, que essas pessoas sejam transformadas, curadas, restauradas, papai, a partir do teu movimento em nossa família espiritual e que elas possam ser um grande testemunho, Senhor, dos teus milagres, papai. Para a glória do teu nome, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, todo mundo de verdinho aí, deixa eu ver quem está de verdinho aí. Aí, ó, todo mundo de verdinho aí, sensacional. Deus abençoe, um ótimo domingo para vocês, fiquem em paz. Semana que vem a gente está de volta, tem os PGs durante a semana, tem o nosso curso no próxima quinta-feira, e vamos estar juntos aí para vencer as nossas batalhas em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por mais um encontro.